Vamos lá. Alguém trouxe. Sério, Bíblia, não foi? O que é o dízimo? O que é o dízimo, meu evangelista? Primeiro, para a gente começar a falar a respeito do dízimo, vamos trazer aqui algumas referências da Bíblia, porque a gente está aqui numa aula de discipulado, a gente tem que trazer de onde se vem a informação do dízimo. Não é do nosso pensamento, não é a invenção do homem. Então vamos começar pelo começo. Não tão começo, mas é onde foi estabelecido como forma de lei. Tá? Peço que, por gentileza, uma pessoa abra aí, em Levítico, terceiro livro da Bíblia, capítulo 27, versículo 30 ao 33. Outra pessoa, abra aí em Números 27, do 30 ao 33. Outra pessoa vai para Números, que é depois de Levítico, o quarto livro da Bíblia, capítulo 18, versículo 21 ao 32. Quem pegou Números? Levítico. Não. Não, é Levítico do 27, 30 ao 33. Aí a outra vai para Números 18. Cadê? Me ajuda aí, meu Deus, por favor. Números 18, 21 ao 32. E outro em Deuteronômio, capítulo 12, do 5 ao 18. Tava certo? Quem encontrou pode ler, viu? Levítico. 27 é também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará entre o bom e o mal, nem o tocará, mas se de alguma maneira o trocar, tanto um como o outro, será santo, não serão resgatados. Bom, vamos lá. Viu que aí em Levítico, Deus está orientando a respeito do dízimo do campo, seja animais ou fruto da terra, certo? E o termo dízima, décima parte, dízimo, 10%, está se relacionando ao mesmo princípio. Então vamos lá, Levítico falou aí sobre aquilo do campo. Aquilo que a gente falou no início, tem pessoas que pegam esse texto e vão dizer assim, está vendo? Dízimo só era animais e fruto da terra. Mas eu te pergunto, naquela época, existiam também aqueles que trabalhavam com tecidos, existiam aqueles, futuramente ali, vai ter também uma instituição daqueles que estão distantes e precisam vender, certo? Os seus animais, ou seja, e trocar por dinheiro. A gente vai ver lá na frente. Aí eu te pergunto, se for só animais e do campo, como é que no próprio Antigo Testamento as pessoas faziam para dizimar em relação a pessoas que não viviam do campo? Será que o dízimo era restrito ou ele era direcionado a um povo? Beleza? Primeira observação. Números 18. 21. Eita, é longo, meu irmão. Ao 32. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos. Rapidinho. No Antigo Testamento,
No Antigo Testamento, a gente sempre traz a alusão do seguinte: o Antigo Testamento é um apontamento do que vai ser feito no Novo. Viu que no Antigo Testamento, assim também como no Novo, mas no Antigo Testamento, claramente, e a gente vai mostrar no Novo também, a contribuição ou a 10ª parte do dízimo é dado de forma para que alguma classe de pessoas administre. Aqui, Paulo leu em Números que esse dízimo deve ser direcionado aos levitas, que eram os sacerdotes do Antigo Testamento. Então, ou seja, pessoas que tinham a autorização por Deus para administrar as finanças do dízimo. Lê do início aí, Paulo. Vê o que ele está dizendo. Ó. E eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel, por herança pelo seu ministério que exercem, por herança pelo seu ministério que exercem, o ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Mas os levitas administrarão o ministério da tenda da congregação, e eles levarão sobre si a sua iniquidade pela vossa geração. Estatuto perpétuo será. Calma aí, rapidinho. Estatuto perpétuo será. Sabe o que Deus está dizendo ali? Estatuto, ou seja, regra ou norma, perpétuo é para sempre. Aí eu te pergunto, se é um estatuto perpétuo, como a gente dizer a pergunta anterior, se o dízimo não é para hoje, se é para sempre? Inclusive, era o que eu ia falar também. Paulo acabou de ler, e foi a dúvida que veio para a irmã Marisa. Vocês viram que o Deus estava dizendo que é para que eles se mantenham. Aí hoje em dia, me diga aí se o pastor evangelista não vai trabalhar. Mas estão vendo, olha, levem para eles, para que eles se mantenham, e é estatuto, ou seja, é uma regra, uma norma. Eu estou dizendo que isso é para sempre, perpétuo será. Sim, Paulo acabou de ler, para eles se manterem. Vai lá, para não atrasar muito, não dá para falar No muito. meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor em oferta alcançada, tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhe disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança herdarão. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, também falarás aos levitas e dir-lhes, quando receberdes os dízimos dos filhos de Israel, que eu deles vos tenho dado em vossa herança, deles ofereceis uma oferta alcançada ao Senhor, os dízimos dos dízimos. Rapidinho. Paulo ali, eu queria trazer uma reflexão para vocês. Vamos lá. Vocês conseguiram compreender que ele vai dizer assim, ó, deem o dízimos a eles, porque nenhuma herança eles vão receber aí na terra. Somente a herança do dízimo, que é para sempre. Aí eu pergunto a vocês, quando o povo entrou em Canaã, qual foi a única tribo que não recebeu terra? Levi. Os levitas. Por quê? Porque Deus disse, eles eu não vou dar, vocês estão dando para eles administrar e eles vão se manter. Mas uma coisa eu vou dizer a vocês. Tá vendo aquela terra todinha ali? Os dias de hoje eu vou dizer para vocês. Sabe quem é que abre mais mão das coisas hoje em dia? Sacerdote. Eu não vou entrar em muito detalhe não, porque é privacidade mais da administração. Mas uma coisa eu garanto a vocês. Assim como uma mãe e um pai abrem mão das coisas para dar para o filho,
eu garanto a vocês que a gente abre mão de ter muita coisa para que a obra ela possa progredir. Porque, infelizmente, se dependesse de algumas pessoas, não de muitas, de algumas, as coisas não fluíam. E quem conhece sabe, quem é mais próximo sabe, muitas vezes a gente tem que fazer assim, ó. Aí eu trago aí um exemplo do que era um apontamento do antigo para o novo. Não é diferente. Paulo vai dizer assim, ó. Apóstolo Paulo, no Novo Testamento, que teve momentos que ele se recusou, inclusive Renato Torres faz até um paralelismo com isso. Ele disse, irmãos, eu acho que eu até estou pecando em não receber as contribuições que vocês estão me dando, para que eu não fique mais mal falado. Paulo vai dizer isso, que está cometendo pecado em não receber. Mas ele está fazendo isso porque sabia como o povo era, que o povo ia falar. No Novo Testamento, na igreja primitiva. Igreja primitiva, me perguntar esse dia, quando você vê algum pregador, a gente dizendo igreja primitiva, está dizendo é a primeira igreja, ou seja, aqueles que foram fundados pelos apóstolos. Paulo, Tiago, Pedro. Então, toda vez que a gente fala igreja primitiva, é em relação a eles. Não é. Paulo já está dizendo isso já. Certa vez Paulo vai dizer, olha, eu estava em tal região. A região não contribuía, não. Se não fossem os irmãos lá de Filipenses, eu acho que eu tenho morrido de fome. No linguajar de hoje, Paulo está dizendo. Já estava abandonada, literalmente. Hoje não é diferente não, meu irmão. Então, Aldrey, quando fala de herança, não é do céu não, que a gente vai para o céu também. Meu Deus, a gente pagou um preço desse nível para o céu. Não é o céu, a herança da terra. Mas eu abrir mão de coisas materiais. Veja que os levitas, eles perdem o direito de tomar posse de uma terra física, de um bem que ele poderia ter, pelo fato de estar em obediência a Deus, ser sacerdote e ter que receber o dízimo e administrar o dízimo. E paralelo a isso, para que Deus ele traga um equilíbrio, Deus vai dizer, então, nada mais justo do que eles viverem do dízimo. Levem. O que me chama a atenção é que há uma determinada situação que Moisés ele pede para levar o dízimo e oferta para construir o templo. Oh, meu Deus! O povo está tanto dízimo e oferta que é a única vez, pelo menos se tem outra, eu não me lembro. É a única vez na Bíblia que eu vejo um líder dizendo que é para o povo não dar mais. Foi com Moisés. Mas parem, pelo amor de Deus, de dar dízimo. Não dá aqui mais não, já está tudo aqui, todo canto que a gente anda agora tem. Não trago mais não. Pronto. Eu acho que foi por causa disso. Tô brincando. De lá pra cá, mas já mandou parar, eu vou parar mesmo. Tem, e paga um preço muito grande. Né? Paga um preço muito grande. Finanças. Vamos lá. Continua, Paulo. Perdão. Meu irmão. O que é dízimo? Vai lá, vamos lá. Cuidar a vossa oferta alcançada como os grãos da areia e como plenitude do lagar. Assim também ofereceis ao Senhor uma oferta alcançada de todos os vossos dízimos que recebeste dos filhos de Israel, e deles dareis a oferta alcançada do Senhor a Arão, o sacerdote. E todos os vossos dízimos ofereceis toda a oferta alcançada do Senhor, do melhor deles a sua santa parte. Dir-lhe-ás, pois, quando oferecerdes o melhor deles como novidade da eira e como novidade do lagar, se contará aos levitas, e o comereis em todo lugar, vós e a vossa casa, porque vosso galardão é pelo vosso ministério na tenda da congregação.
pelo que não levareis sobre vós o pecado, quanto deles oferecerdes o melhor, e não profanareis as coisas santas dos filhos de Israel, para que não morrais. Amém. Vamos lá. Alguém abriu o Deuteronômio? 12. Vamos seguir. 12. Rapaz, é porque é tão longo. Do 5 ao 18. Mas vamos lá, vamos na paciência. Mas o lugar que o Senhor, vosso Deus, escolheu de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome, buscareis para a sua habitação, e ali vireis. E ali trareis os vossos holocaustos, e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e a oferta alcançada da vossa mão, e os vossos votos, e as vossas ofertas voluntárias, e os primogênitos das vossas vacas e das vossas ovelhas, e ali comereis perante o Senhor, vosso Deus. E vos alegrareis em tudo em que poreis a vossa mão, vós e a vossa casa, no que te abençoar o Senhor, teu Deus. Não fareis conforme a tudo o que hoje fazemos aqui, cada qual tudo que bem parecer aos seus olhos, porque até agora não entrareis no descanso e na herança que vos dá o Senhor vosso Deus, mas passareis o Jordão, e habitareis na terra que vos farei herdar, o Senhor vosso Deus, e vos dará repouso de todos os vossos inimigos em redor, e morareis seguros. Então haverá um lugar que escolherá o Senhor vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Ali trareis todo o que vos ordeno, os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos e a oferta alcançada da vossa mão, e toda a escolha dos vossos votos, e votareis ao Senhor. E vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus, vós e vossos filhos, e vossas famílias, e vossos servos, e as vossas servas, e os levitas que está dentro das vossas portas. Pois convosco não tem parte nem herança. Guardate e não ofereça aos teus holocaustos em todo o lugar que vireis, mas no lugar que o Senhor escolher numa das tuas tribos, ali oferecerás os teus holocaustos, e ali farás tudo o que te ordeno. Deixa eu resumir aqui, porque senão vai ficar muito complexo. Mas o resumo desse texto que ele leu traz a relação do dízimo com nossa vida. Então, o dízimo, ele é uma pessoa que está dotada, geralmente. Quem dá o dízimo é uma pessoa que está dotada com um sentimento de gratidão e reconhecimento por uma bênção ou pelas bênçãos que Deus oferece. No texto que a gente leu, a relação do dízimo também traz uma relação, não é que a gente vai dar para ter a bênção, não é uma barganha. Mas quem dá está trazendo para si, como uma forma de agradecimento, futuras bênçãos. É isso que ele está dizendo. E essas bênçãos lhe trarão alegria. Vou trazer um exemplo aqui para vocês, como um exemplo de pai e filho. Vamos lá. Seu filho, ele está muito agradecido por você. E ele faz algo, não sei, tipo, compra uma lembrança para você, diz assim, pai, chega para você, pai, mãe, obrigado por tudo que o Senhor fez na minha vida. Eu sou tão grato a ti. Vai gerar que sensação em você? Uma sensação que assim que possível você vai querer fazer o quê? Trazer algum reconhecimento, presente, dádiva para a vida do filho, sim ou não? É isso a relação de dízimo que a gente vai encontrar em Deuteronômio. Tanto para com os levitas como para quem não faz parte. Então, quem dizima, lembre mais uma vez, não está barganhando. Eu vou dar
para que Deus me abençoe. Não. Você tem que dar com alegria, já agradecendo a Deus pelo que Ele lhe deu. Se Ele não lhe deu, amém. Se Ele não vai lhe dar, amém. Mas só pelo fato, vamos dizer, da salvação, criação, ar, nós já deveríamos ser gratos. Só pela misericórdia de Deus, porque se a gente pegasse uma vez, já era para ter deixado de existir. Aí Deus vai dizer, eu não vou fazer isso não. Já, só por isso, já era para a gente ter um sentimento de gratidão a Deus. Mas veja que, no Antigo quanto no Novo, está muito relacionado com o sentimento de gratidão por alguma vitória ou bênção obtida. E isso, ainda Deuteronômio não está dizendo, que vai acarretar com futuras bênçãos também. Então, André, então uma pessoa, o senhor está me dizendo que uma pessoa que não dizima tem grandes chances de não ter uma prosperidade, não estou pregando prosperidade não, uma prosperidade ou bênçãos maiores dadas por Deus. É exatamente isso. Teve um momento na minha vida que eu estava bem apertado. E eu não entendia por quê. E quando eu parei para fazer estudo, esse estudo é bem antigo meu. Para fazer esse tipo de estudo, eu disse, meu Deus. Teve um momento na minha vida, eu não vou dizer qual, que eu vivi uma bênção tão grande, porque eu disse, rapaz, não estou estimulando, nem dizendo que é para ninguém fazer isso, não estou fazendo como outras igrejas. Estou dizendo que eu fiz isso, eu. Poderia também não ter nada, mas eu tive um retorno muito. Deus, ele usou um vaso, uma determinada igreja, e disse que por causa de um ato que eu fiz, eu sabia qual era o ato. Eu ia obter algo que eu estava pedindo a Deus, e Deus realmente me presenteou com o que eu pedi, e coisa que eu não pedi, nem imaginava, ele se toma também. Mimo, né? Ele deu um mimo. O que eu pedi, ele deu um mimo, né? Na linguagem de hoje. Então, assim, uma pessoa que não é todos, irmãos. Eu não estou dizendo aqui que se você não der o dízimo, você só está passando dificuldade porque você não dá o dízimo. Não, não é isso. Mas, se você não é dizimista, tem relação com isso. Pode. Enquanto eu não tenho o dízimo desse valor, eu estava nem vai ter 4 meses desse valor. Exato. Aí meu irmão fez assim, junto para o dízimo, não está falando que eu tinha dízimo. Aí eu dizimei. As coisas fluíram. Comprei uma casa, mas não foi mais. Porque está relacionado a muitas coisas. Muitas vezes, não somente na área financeira, mas eu estou falando de bênçãos de Deus, dádivas. Então pode muitas vezes ser brigas constantes dentro do lar. São bênçãos, dádivas de Deus. Pode estar relacionado com qualquer outra coisa que pode trazer uma infelicidade. Por exemplo, Malaquias 3:10, devorador ali não é um demônio. É um gafanhoto que ataca o quê? As finanças. Irmãos, eu vou falar por experiência, por pesquisa. No casamento, um dos 3 principais grandes motivos de divórcio, sabe qual é? Finança. É o financeiro. É porque o homem não está dando conta, ou porque a mulher é gastadeira demais. Aí não sabe como é que está finanças. Então, quando Malaquias 3:10 está falando ali, é em relação à colheita daquilo que eles estão plantando. Porque que imagina só, antes, está repreendido em nome de Jesus. Tu fazer o desinfetante para vender, já estou fazendo a propaganda do varão, que é cheiroso. Aí a gente fazia, meu irmão, o desinfetante é cheiroso, barato, vê só, duradouro, porque não está vendendo. E aí? Na época de Malaquias 3:10, era isso que estava acontecendo. Quem vai dizer isso não sou eu, não é os pastores, é a Bíblia, a palavra de Deus. É Deus dizendo. Sabe por quê que as coisas não estão dando certo para vocês? As bênçãos não estão vindo. Vamos lá, Malaquias 3:10. Eu não queria levar para ele não, porque todo mundo fala dele. Mas leia. Sabe por que a coisa não está dando certo? Porque vocês estão me roubando. Irmão, eu não posso suavizar a palavra. É o que está dizendo. Agora, se você quiser riscar lá e botar, porque vocês estão sem saber, aí você bota. Aí está dizendo lá, vocês estão me roubando. Aí perguntam, aí ele já responde sabendo do intento do pensamento.
Em que, Senhor, estamos te roubando? Nos dízimos e nas ofertas. Quando não estão dando. Beleza? Então está relacionado muitas vezes com a bênção e dádiva gerada por Deus. Vamos lá. A palavra dízimo vem do termo hebraico. É a minha fraqueza, irmão. Hebraico e grego. Mas vou lá, vou arriscar. Vem do termo hebraico. Eu vou aportuguesar, mas com o mesmo significado. Em sua raiz, temos o termo Issaron, ou Issaron, que significa 10ª parte. Também o termo Esser, que significa 10, e o termo Asa, que significa dar o dízimo, dar a 10ª parte. Então veja só, quando você vê na Bíblia, dízimo, cadê? 10ª parte, 10, dar o dízimo, dar a 10ª parte, está falando da mesma coisa, dízimo. Em suma, em grande importância, dízimo é a 10ª parte, ou seja, 10% da parte da nossa renda. Por isso que eu disse que uma justificativa que as pessoas utilizam é: eu não dou dízimo porque eu recebo pouco, a minha renda é baixa. Mas o que a gente falou no início foi o quê? É proporcional ao que recebe. Quem recebe 10 mil, dá 1.000. E quem recebe 100, dá 10. É proporcional ao seu rendimento. Não existe uma justificativa plausível em você dizer que recebe pouco, porque Deus não vai querer que você receba 100 de 1.000, assim como aquele que recebe 10 mil. Aí sim seria injusto. Mas quando falamos de equidade, lembra da equidade na aula de ética? Trazer um equilíbrio. Viu que tá vendo que Deus não está trazendo igualdade? Se Deus trouxesse aqui a igualdade, dizendo assim, o dízimo é 100 reais de todo mundo. Quem recebesse 100 reais? Ia dar tudo. E quem recebesse 10 mil? 100 reais é muito pouco. Mas vê como é que existe a equidade de ética bíblica até no dízimo. É 10% proporcional ao ganho. Então quem recebe 10 mil ganha mais, vai dar 1.000. Quem recebe 100 vai dar menos, vai dar 10 reais. É o mesmo 10%. Viu? Alguma dúvida? Viu que existe? Alguma dúvida? Viu? Pode falar. Glória, eu creio. Certo. Isso. Por isso que a gente falou no início. No início a gente disse, é um valor mínimo exigido por Deus. Exatamente. Tem que manter o... Exato. É proporcional ao rendimento. Inclusive, horas extras, 13º, é proporcional ao rendimento. Vamos lá. Falando em contribuição, no Novo Testamento a gente tem uma história, eu não coloquei aqui não, mas eu vou trazer. Né? Daquela mulher que deu tudo que tinha. Por que Jesus elogia aquela viúva? Por que ele diz que ela deu mais, sendo que os outros deram valores altos? Porque Jesus não olha para a quantidade, ele olha para o valor que tem na sua entrega. Valor é diferente de quantidade. Exato. Entenda uma coisa, valor é diferente de quantidade. Valor é diferente de preço. Ficou melhor? Exato. Imagina só. Você dizer assim, ó, tô com 10 reais hoje para comprar 5 de pão e 5 de mortadela. Hã? Vamos lá. Tô com 10 reais hoje para comprar 5 reais de pão e 5 reais de mortadela. Aí chega Ibson,
no carro importado e dizer assim, rapaz, hoje minha empresa foi muito bem sucedida. Hoje, de lucro, eu tive 10 mil, mas, irmão, já tenho tanto dinheiro no banco, eu vou dar esses 10 mil. Aí chega aquela pessoa que estava com 5 mil. Irmão, eu estou falando isso numa conjectura. Se Deus tocar, amém. Mas eu aconselho a não fazer, meu. Tira os 10, tira R$1. Mas vou dar só um exemplo, tá? Aí chega a pessoa, tá com os 10, vai dizer assim, meu Deus. Olha o valor do que ela tá dando, irmão. Não é preço, não é valor. Meu Deus. Hoje eu vou fazer um jejum. Não vou comer, não. Tá só eu e meu esposo, meu filho tá na casa da minha mãe, um exemplo. Eu e meu esposo vamos fazer jejum hoje. Vou dar esses 10 aqui. Irmão, isso é uma ato de fé muito grande. Inclusive, pode acontecer algo extraordinário, mas inclusive é um ato de fé sabendo que pode não acontecer nada na sua vida. Por isso que é um ato de fé muito grande. Porque não é barganha, Deus não está para barganhar com ninguém. Mas olha o ato de fé que você está promovendo. Hoje eu quero jejuar, viu? O dinheiro do meu lanche, do meu alimento. Meu irmão, vamos levar para essa viúva agora? Será que ela não ficou com fome, não? Porque a história não vai dizer, Jesus não vai dizer que depois que ela deu tudo o que tinha, chegou um banquete para ela lá fora, não. Vamos falar do pós-oferta da viúva. O que será que aquela mulher não passou? As dificuldades. Será que aquela moeda não poderia saciar uma fome que ela estava tendo? Mas eu digo a você, ela juntou um tesouro tão grande no céu. Na terra ela perdeu muito. Ninguém sabe. Passou necessidade, se ela... Não sei. A Bíblia não diz. Mas pense no que aconteceu após. Muitas vezes a gente gosta de contar a vitória. Irmão, eu cheguei aqui, ganhei R$1.000. Deus tocou no meu coração. Eu dei os 1.000, irmão, para a igreja. E quando eu pensei que não, quando eu fui lá na minha conta, tinha 10 mil. Glória, igreja, glória. É bonito, não é? Mas imagina só. Você pegar os 1.000 e não vai ficar nada. E aí? Segundo ponto, o dízimo está relacionado com o ato de fé. Porque a fé é a não fé, né? A razão, ela é baseada naquilo que a gente vê e espera. Por exemplo, quando a gente faz um investimento, por exemplo, no tesouro líquido direto, você faz um investimento de R$100 e espera mês que vem receber 3. Então é algo que você está agindo pela razão, porque você sabe que no mês que vem vai vir um lucro de volta para você. Poxa, eu apliquei 100, mês que vem vou ter 103. Beleza. Dízimo não é investimento. É fé. É você sabendo que pode não receber nada em troca. É por isso que está relacionado com gratidão, fé, segundo passo. Beleza? Tá, então, estamos entendendo? Tá tranquilo demais? Como diz um amigo antes. Tá tranquilo demais? Tô enganando alguém? Tô enganando ninguém, tô falando a verdade. Não tô chegando aqui dizendo assim, irmão, pega o seu salário e dê lá na sucupira, aqui na central. Tô dizendo isso não, viu, irmão? Pelo amor de Deus. É dado com alegria, sem peso. A gente vai ver isso tudo. Vamos lá. Tudo certinho aí, irmão Rafaela? Amém. Já em Hebreus, capítulo 7, versículo 6 e versículo 9, não é do 6 ao 9, é 6 e 9. A palavra dízimo, olha aí no Novo Testamento, tem na palavra dízimo, e a turma diz que não fala, né? A palavra dízimo vem do original grego, decatol, aí tá mais tranquilo para mim, que é traduzido como dar a 10ª parte de toda a renda. Alguém afiado na Bíblia aí pode abrir Hebreus, capítulo 7, versículo 6, por gentileza. Eu acho que a aula só foi esse mesmo, introdução e o que é dízimo. Mas aquele cuja tecnologia não é tentada, como o ritmo de agrado e abençoou aos que tinha a. Rapidinho, Ju. Entendeu? O 6? Não, o 6, beleza. Vamos lá. Se o dízimo, eu me pergunto, se o dízimo é só para o Antigo Testamento, aquela pergunta que a gente fez no início, o que é que Hebreus está falando a respeito disso? Se isso não serve mais para a gente? Se já foi abolido?
Se não é uma prática que continua. Por que o Hebreus está dizendo isso? Porque, há de conver, seria uma coisa inútil eu colocar algo no Novo Testamento se não serve mais para a gente. Por exemplo, a gente não vê instruções falando a respeito de sacrifício de animais. Porque no próprio Novo Testamento está dizendo o quê? Que Jesus já é o sumo sacrifício. Opa! Aldre, então o senhor está me dizendo que no Antigo precisava e agora não. Sim, não precisa sacrificar animais. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que no Antigo precisava, porque foi estabelecido, e que no Novo não precisa mais, porque Jesus já é o sacrifício, é o Cordeiro de Deus, já é o Cordeiro sacrificial. Por fé. Tranquilo demais? Pode ler o 9, quem leu o 6? Pode ler o 9. Por meio de Abraão, até Levi, que recebe pagou. Opa! Pastores e líderes que não dão. Graças a Deus, na missão mundial dão. Eu dou. Mas olha o que está dizendo em Hebreus. Que o povo de Levi, aqueles que recebiam, também davam dízimo. Que foi o texto que Paulo leu, porque é o dízimo, a 10ª parte, mas davam. E aí? Como é que o camarada, lá no início a gente leu, 3% de pastores dizem que não sabe se é... Aí eu faço a pergunta da irmã Ruth. Ele não lê a Bíblia não, filho. Pastores que não leem a Bíblia e querem ensinar a Bíblia, como assim? Ou será que na igreja dele não se prega a Bíblia? É teologia da prosperidade, né? Coach, né? Teologia motivacional, que fala mais do homem do que de Deus. Fala mais do homem do que da palavra de Deus. Será que é isso que tem acontecendo, irmão, no dia de hoje? Com certeza. E a tendência é cada vez mais gerar um crescimento desses pastores e dessas igrejas. Mas graças a Deus que existem igrejas que está afirmada na palavra e conhece. Vamos lá. A palavra dízimo vem do original grego, decatol, já li, foi? Decatol, que é traduzido como dar a 10ª parte de toda a renda. Toda a renda, meu Jesus, toda a renda. Eu vou trazer alguns exemplos para vocês de pessoas que auto se enganam. Dá só um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, uma pessoa que ganha, por exemplo, está chegando dezembro, novembro. Irmão, não tem nada a ver com o dízimo de ninguém. Nem procuro saber quem é. Para você ter ideia, eu não procuro nem saber quem são os dizimistas de lá, da Sucupira. Muito menos da Central. Mas a pessoa está se auto-enganando, dizendo assim, não, eu já dei o dízimo do meu salário. Quem trabalha? Não vou dar o dízimo do 13º, não. O princípio bíblico para dízimo é de toda a parte, de toda renda. Por exemplo, eu vou contar um pessoal meu. Eu faço declaração de imposto de renda. Uma restituição de imposto que o governo tira, que eu nem peço, mas tira. Do que eu ganho. Agora vem uma restituição para mim, um valor. Não vou dizer quanto, mas foi mais do que a 10ª parte. Mas tirei disso também. Devolvi o dízimo. Vem 13º. Dízimo é de toda a renda. Vem qual é o benefício? PIS, né? Para quem recebe PIS. De toda a renda. Férias. De toda a renda. Bolsa Família. Vamos lá, vamos entrar agora. Vamos pisar de dói. Bolsa Família. Lembra daquela desculpa que a gente disse assim, não, porque a renda que eu recebo é muito baixa. E ainda há um agravante. Pessoas que recebem Bolsa Família, que mentem, mas na verdade, para receber o Bolsa Família. Não tem aquela pessoa que ia vir com uma história. Irmão. Por isso que é difícil pregar isso aqui. Porque se a gente for pregar, olha, a evangelista está dando direto para mim. A gente nem sabe quanto é que você recebe, meu irmão. Vou pisar no colo mais não, tá? Mas enfim. Sou pedreiro. Não é para você não, meu irmão. É porque eu vi você agora e me lembrei de uma situação. Sou pedreiro, não recebo salário, então não tem que dar dízimo. É de toda a renda. Ou você trabalha de graça por amor?
Não, para a igreja, né, meu irmão? Eu entendi, meu irmão, entendi. Mas ainda assim, se... Pai, eu não vou nem continuar, só não vou continuar mais não. Pode falar, meu. Sim. Sim. E, Aí depois eu comecei a fazer uma coisa. Aí eu fui olhar celular, vou fazer coxinha. Aí eu fui ver fazer coxinha. Pronto. Ela simplesmente tirando. Pronto, eu também tirava. Aí começou a fazer. Assim, no final do da ou quando acabava, eu não sabia. Tira dentro, aí eu comecei né? Aí eu disse, e agora? Porque tem que tirar o que vai entrar para depois, né? Eu, aí eu tive que tirar. Então, assim, era um louco, né? Que eu não sabia. Então, assim, eu também tenho colégio e vivia cocinhando, aí eu tirava. Todas as vezes eu tirava, estava tirando para poder juntar e fazer. eu estava dizendo a Paulo, antes da gente começar a aula, por que a questão do dízimo é um problema muito grande para a humanidade. Além do dinheiro ser o senhor de muitos, ele vai mexer com um pecado que quase ninguém nota, mas que a maioria do ser humano tem, que é o pecado da avareza. Vou repetir. Pecado da avareza, quase ninguém nota que tem. Poxa, eu sou avarento. Quase ninguém. Eu nunca vi, irmão, ninguém dizer que é avarento. Irmão, eu era orgulhoso, eu era tal. Mas avarento você vê que. Mas quase todo ser humano tem. E quando se fala em dízimo, muitas vezes mexe com esse pecadinho de estimação que muitos têm. E aí termina levando para uma área que vai doer muita gente, porque mexe na ferida. Então, geralmente, todo pecado ali que é de estimação, que você vai falar que mexe na ferida, é complicado nesse sentido. Vamos lá. O dízimo é um bom começo. É um bom começo. Pronto, é isso que eu vivo. Vamos lá. O dízimo é um bom começo, mas para a medida que Deus abençoa, devemos aumentar essa porcentagem. Lembra que a gente disse que o dízimo ele é proporcional ao que se ganha? Se de repente, irmãos, vamos lá. Já, não sei se já aconteceu na vida de alguém, já aconteceu na minha vida 2 vezes. De cair dinheiro na conta sem eu esperar. Não sei se já aconteceu. Para agradecer, a gente é rápido, né? No microfone. Chega no microfone e diz assim, irmãos, para honra e glória do Senhor Deus, não é errado não. Queria agradecer uma benção. O que foi, irmão? Caiu um dinheiro na minha conta. E eu estava precisando, irmão, de cair o dinheiro na minha conta. Amém. E aí? Não é a 10ª parte de tudo, de todo o rendimento? Geralmente, vou dizer a você, as bênçãos que as pessoas recebem, elas não conseguem relacionar também à prática do dízimo. A prática do dízimo. Mas olha o que aqui vai dizer, ó. O dízimo é um bom começo. Então, por exemplo, você recebeu o salário, amém. Você fez algum investimento, fez uma coxinha, prosperou, Deus abençoou. Lembra que o seu rendimento ali, que você, a gotinha que caía, era só o começo. Agora vai ter que vir o quê? Dos rendimentos que se vêm também posteriores. É o que a Bíblia está instruindo. O dízimo é um bom começo, mas à medida que Deus abençoa, devemos aumentar essa porcentagem. Se desejamos colocar em prática aquilo que é descrito em 2 Coríntios 8, 9. Aí eu digo a você, não vai dar tempo para a gente ler, né? Aí eu digo a você, será realmente que quem pensa está dizimando? Aí vem a grande pergunta. Por quê, Alter? Será que as pessoas... Eu vou falar os tipos de dizimistas aqui nas próximas aulas. As qualidades que acredito que são dizimistas, mas estão falhando em algum momento. E eu te pergunto, se o dízimo
a prática do dízimo ela é feita quando se dá a 10ª parte do rendimento de tudo que tem. Então, se eu der o rendimento do meu trabalho, mas eu tenho uma casa alugada, e eu não dou o dízimo do aluguel da casa. Mas, tá dizimando? Caiu na prática do dízimo. Não está dizimando. Pode falar. Não me deu tijolo. Ela me deu o valor do mineiro do tijolo. Aí eu fiquei na minha. Porque ela me deu para comprar um milheiro do tijolo. Aí eu, Jesus, isso não sabe, meu Deus. Porque eu não vou pegar nem por me trocar. Ela já me deu, já serve o dinheiro. Eu não tirei, não. Já me deu. Hã? O certo seria tirar. Aí eu digo, por exemplo, por mais que não há intenção, mas a prática do dízimo, do verdadeiro dízimo, está relacionado ao todo o rendimento. Aldrey, então, mas se eu não quero dar 10%, quero dar 5%. Então, a gente vai falar sobre a oferta. Estou falando só sobre o dízimo por enquanto. Então, entenda como se for uma prática de ofertar e não dizimar. Tem gente que está todo mês ofertando, pensando que está dizimando. Então tem gente que diz assim, ó, eu sou dizimista fiel, né? Não tem gente que diz isso. Graças a Deus. Senhor, obrigado, mas eu sou dizimista fiel. E não está sendo. Está caindo no próprio eu, porque não entende a prática do dízimo. Porque a prática do dízimo, ela só é evidenciada quando você aplica todo o rendimento que você tem. A 10ª parte de todo o rendimento. A gente vai ver isso com Abraão, vai ver isso no Antigo Testamento, e vai ver no Novo Testamento, não somente a 10ª parte, mas além da 10ª parte. Nos dias de hoje. Aí pode indicar se você recebe um valor no começo do mês, recebe depois na outra dezena, aí eu posso dizimar. De cada... Não, eu faço assim também. Chegou na minha mão, eu retiro. Chegou na minha mão, eu retiro. Aí veio 7 vezes no mês, 7 valor diferente. Mas... Não, o dízimo é a 10ª parte do rendimento. Aí se a gente receber no começo do mês, aí eu fiz na primeira que você também falou e dizimo. Se eu receber mais alguma coisa, tem que dizimar. Caso a senhora, por exemplo, a oferta, se você quiser dizimar e ofertar, é a seguinte forma. É a 10ª parte que eu peguei de tudo meu rendimento. Agora eu quero ofertar. Aí, filha, vamos dizer, alguém recebeu durante o mês R$1.000. A 10ª parte seria 100. Mas a pessoa vai lá e diz assim, eu quero dar mais. Um exemplo, quero ofertar. Oferta voluntária, oferta... Tem vários tipos de oferta. Quero ofertar para alguma situação, para agradecer a Deus. Então eu vou dar esses R$100 do dízimo e vou dar mais R$2. Os R$2 foram ofertas. Foi menos de 10%, Aldrey. Não caracteriza dízimo, porque não é 10ª parte, como mínimo. E sim oferta. Você ofertou aquele mês. Você contribuiu. Aldrey, então quer dizer que se eu não der dízimo e der oferta, estou deixando de colaborar na obra? Não. Mas eu entenda, você não está relacionado à prática do dízimo, mas sim à prática de ofertar, de contribuir ou colaborar. Tem gente que não dizima, mas só oferta. É para todos? É para todos. É para todos. Eu falei agora, eu falei. Os levitas dizimavam, é para o sacerdote, eu falei. Não. Olha, para nada que você vai, nem o dízimo nem a oferta, não pode ser sobra. Não pode ser o que sobeja. As primícias. É o entendimento das primícias. O que é as primícias? É as primeiras coisas. É o melhor. Eu sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Quando você realmente tem uma prática, você já vai no automático. Antes de pagar a escola de menino, qualquer coisa, é o dízimo. É prática. Então, Ruth falou uma coisa que é muito importante. O que é primícias?
primeiras coisas. Se a gente diz que coloca Deus acima de tudo e de todos, eu já vou encerrar. Tem 10 minutos aqui para fechar. Duas coisas que eu queria falar para vocês. A gente diz assim, Deus, tu estás acima de tudo. Ó, eu vou trazer aquela história, né? Vocês sabem da minha história, né? Vou trazer uma história boa de dízimo. Mas a gente diz assim, Deus, a gente, o Senhor está em primeiro lugar na minha vida. Por que no dízimo não é? Se o dízimo, a gente falou aqui, que está relacionado a uma das coisas, é muita coisa que está relacionado. Mas as duas coisas que eu falei aqui, vamos lá. Fé. Aldrey, vê só, eu estou devendo muito. Primeiro que não era para você estar devendo acima do que você recebe. Então aí foi um ato de descontrole pessoal seu. Às vezes, muitas vezes a gente quer se recompensar de forma financeira. É aquela coisa, a gente ganha 1.000, quer gastar 1.010 reais. Vai cair na dívida mesmo. E não vai pagar. Aí você diz assim, Aldrey, eu estou muito apertado. E eu quero... E eu não tenho como tirar o dízimo esse mês. Vou dar só uma oferta e ainda vou ficar devendo. Eu penso da seguinte forma, o conselho que eu dou para vocês. Como é que eu penso? Por exemplo, se o meu salário é 1.000 reais, eu não ponho na minha cabeça que o meu salário é 1.000 reais. Eu ponho na minha cabeça que o meu salário é 900. Porque os 100 reais do dízimo, eu preciso devolver. Eu conselho, ninguém é obrigado a pensar assim. Eu penso assim. Eu estava numa reunião com um síndico, um funcionário e o outro gerente que trabalha comigo. E o síndico, que é ímpio, disse assim, ó, o funcionário estava com uma dívida muito grande, devendo a outros funcionários dentro lá do condomínio. Chamou ele lá na reunião e disse assim, olha, meu irmão, o negócio é o seguinte, está devendo a todo mundo aqui. Tua conduta, meu irmão, repreendendo o camarada, porque não estava representando o condomínio. Aí eu te pergunto, meu irmão, tem gente que não representa nem a igreja de Cristo. Devendo a Deus o mundo. Chamou a atenção dele, ele disse assim, ó, eu me lembro como se fosse hoje. Vou falar o nome dele, não vou falar o nome porque está gravado. Que vai pro YouTube. Vou falar. Fulaninho. Você não pode gastar o que você ganha, não. Nem, muito menos acima do que... Eu fiquei assim, como é que um ímpio está ensinando isso para um crente, meu irmão? Muito menos acima do que você ganha. Se o seu salário é 1.400, você tem que pôr na sua cabeça que o seu salário é 1.300. Porque sempre tem que sobrar. Ele ainda falou assim, sempre tem que sobrar para alguma coisa. Para alguma ocasião emergencial, alguma extra, você ter o dinheiro para você arcar com aquilo ali. Aí começou a ensinar ele, eu disse, meu irmão, pode falar uma pergunta. Respondendo a questão dele, ele para ele respondendo. Ele criou ele, cristão, ele falava Isso. é justamente isso. Eu sei que eu estava falando errado. Meu salário é 1.400. Aí faz a conta do mês todo de 1.400. Exato. E ainda está dividido ainda. Ele esquece Meu de Deus. tirar a primícia. Ou seja, eu ganho 1.400, eu estava até a parte. O salário de 1.400, ele é 140. Ele poderia calcular 1.250. Exato. Porque eu falei isso, 1.250. Dá certo. Tenho 150 mil. Isso. Eu não preciso esquecer, a partir de hoje, se todos pensassem dessa forma, Isso. a igreja não sofria a partir Não, eu vou chegar lá, vou chegar no sofrimento da igreja. Contar uma realidade que acontece por aí, para vocês saberem como é que rola. Exato. Eu ia falar uma coisa aqui, fugiu da mente, mas depois volta. Então, tem 5 minutos ainda, para que a gente entenda que o dízimo, por mais que não seja tão falado e ensinado, é uma doutrina bíblica e precisa ser respeitada. Irmão, eu vou dizer a você, vou dizer uma coisa para você. Eu não vou dizer que não tem. Tem igrejas grandes que falham em outras coisas. Como, por exemplo, tem igrejas que os salários de pastores são absurdamente muito altos mesmo. 150 mil pastor ganhando. Que eu acho um absurdo.
Um pastor ganha 150 mil reais. Não porque ele não mereça, mas porque eu acho que ele nem precisa gastar esse dinheiro todo. Está juntando dinheiro na terra. Eu acho dessa forma. E nessas mesmas igrejas, se você for pedir uma cesta básica para um irmão, é uma complicação tão grande. Mas os princípios da Bíblia, os membros cumprem. Do dízimo. Porque imagina só, a gente querer fazer um culto na praça e a gente querer mandar missionários, né? Levantar um missionário aí e mandar para fazer missões. Você acha que eles vão como? Exato, vamos mandar missionário só com o dinheiro da passagem. E o dízimo era para essa finalidade. Para ajudar o custeio e os gastos que os líderes da igreja têm, que alguns obreiros também, que têm a responsabilidade, também ajudar esses obreiros. Ajudar com cesta também. Então a gente consegue fazer aquilo que quer. Mas muitas vezes a falta de colaboração, pela avareza de muitos, prejudica o crescimento da obra. E a dificuldade maior é o seguinte, que a gente vê. Pessoas que, um exemplo, me lembrei, para a gente finalizar. 3 minutinhos dá tempo. Pior de tudo não é nada. Pior de tudo é uma pessoa que ganha um salário de 1.400, aí vê um iPhone Pro Max 16 Plus de 14 mil. Aí pega o cartão, recebe o salário de 1.400 e diz assim, vou passar lá em 10 vezes de 1.400. Ei, irmão. A matéria não é somente dízimo, é finanças cristãs, então envolve. Então acha com prudência, tenha um entendimento. Não, André, mas o meu sonho é ter. Tenha. De que forma? Faça um extra, junta o seu dinheirinho. Vê que não dá? Não, agora não dá não. A Bíblia fala muito sobre o fiador, sobre pessoas que devem. Não vai dar tempo da gente falar hoje, mas a gente vai chegar. Pode falar. Eita, tava assim, eu pensei que... Foi, rapaz. Vai, pode falar. Eu estava falando com ela. Aquelas tem igrejas grandes que tem até maquineta. O povo passar, o dízimo a oferta no trem com débito. Sim. Não chega a ser a primícia, né? Porque se Exato. está passando no trem, Exato. como é que vai ser a primícia? Vamos lá. Chega a ser uma oferta, chega. Mas tem essas controvérsias de maquineta de igreja, justamente porque tem pessoas que parcelam, então, tipo, meio que estão se endividando com dízimo ou com oferta. Eu gosto muito do esquema americano. Já tentei, mas não deu certo para eu fazer, não. Que é o seguinte, você dizima uma vez por ano. Lá nos Estados Unidos. E as igrejas recebem só o dízimo uma vez por ano e elas fazem um esquema de administração para que o dízimo dê para durar os 12 meses. Os administradores lá são assim. Eu estudei o esquema lá de administração lá e eu gostei, mas aqui não tem condição não. Aqui é mais difícil. Aqui tem que ser mensal. Eles fazem um plano plurianual, que é um plano anual com base no valor que eles recebem. Por exemplo, um americano, já apareceu uma oferta de emprego que dava assim, você vai receber 120 mil dólares. Aí o camarada que é brasileiro vai dizer, vou receber 120 mil dólares por mês. Não, aquilo ali é o salário anual. Tem alguns que fazem contrato, acordos, e, enfim. Estou explicando para você entender. Mas quando se fala de cartão, não é um valor anual do que você já sabe que vai receber. É uma dívida que você está contraindo. Então, logo, não se é primícia. Diferentemente do Pix, que é uma moeda digital. Pix é um valor que você já tem, né? Aí você vai lá, bota o QR Code, né? Na sua não tem? Aqui, a pessoa botou, mas caiu. Pix é uma moeda digital. Futuramente a gente sabe que já foi cruzeiro, já foi denários. De tempos em tempos, devido à inflação, começou isso desde o tempo do ouro, né? Que fazia moeda de ouro. E aí, pelo fato da moeda de ouro ser muito pouca, o governo romano que começou com isso. O que é que eles faziam? Eles pegavam uma moeda de ouro, que valia, por exemplo, a moeda valia 10 reais de ouro, o peso. Aí o que eles faziam? Pegavam um material mais frágil, derretiam o ouro, pegavam um bronze ou metal, colocavam por cima do ouro. Automaticamente eles tinham uma nova moeda de ouro, mas era banhada, né? Coberta de ouro. Quando ia pesar,
o peso era menor. Porém, eles tinham mais moedas, aí faziam caricatura, isso é aula de história, né? Faziam caricatura, e aí eles impediam a inflação, que é o quê? A falta de dinheiro. Então, de tempos em tempos, olha aí, a aula de economia para vocês. De tempos em tempos, certo? É necessário se fazer uma modernização das moedas. Então, a que a gente vive hoje, você pode ver, é Pix. Eu não recebo mais dinheiro em espécie, já recebo no Pix, e eu pago as contas no Pix. Já vai ser a futura moeda que a gente vai ter, possivelmente. Então, não é contrair dívida no Pix. É você trabalhar com uma moeda atualizada, diferentemente do cartão. Porque aí tem aquela questão, né? Crédito ou débito? Aí, meu irmão, é muita coisa. Mas, enfim, cartão é você contrair dívida, tá? Só para você entender. É uma modernidade, sim, mas você está contraindo. Imagina só você pagar um dízimo, eu vou agir pela fé. Eu creio que a minha empresa, sou empresário, e a minha empresa esse ano eu profetizo em nome de Jesus que ela vai ter um lucro de 100 mil. Vou dar logo o dízimo aqui dela. Aí passa 10 mil em 10 vezes, né? Sei lá, cadê 100 mil? 10 vezes de 10 vezes de 1.000. Passa no cartão. Aí, meu irmão, começa a vir as dívidas, não dá certo, não lucra, não sei o que tal. Tá devendo os 10 mil 10 mil, é? Então, é 10 mil o dízimo? Não, 10 mil. Se o lucro é 100 mil, o dízimo é quanto? 10 mil. Aí você vai pegar os 10 mil, parcelar em 10 vezes de quanto? De 1.000. Aí quando chega no 8º mês, você já está devendo 2 parcelas de 1.000, cheio de dívida, não tem como pagar nem o cartão, e aí? Você fez de um dízimo, algo que era santo, que Paulo leu, algo que é uma finança, né, uma área santa sua, você vai tornar lá e trazer uma maldição para a sua vida. Pronto. Eita, meu Deus. Perdoe, Rafaela. Não foi eu não, isso não. Vou encerrar por aqui, a gente vai orar. A gente vai só finalizar com a leitura de 2 Coríntios 2:8. Essa é a gravação aqui.